Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Universidade Federal de Brasília sobre separação de misturas. E os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são solubilidade, separação de misturas, propriedades físicas de compostos orgânicos e extração por solvente. Mas, antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. A cafeína é encontrada em diversos tipos de chá. O químico pode determinar o teor de cafeína presente em um chá por meio de um método de extração que consiste das seguintes etapas. Então, etapa 1. O aquecimento em um becker com água de uma massa predeterminada de folhas de chá em banho-maria, obtendo-se uma mistura contendo cafeína solubilizada em água. Segunda etapa. Resfriamento da mistura até a temperatura ambiente, seguido de filtração para obtenção da solução aquosa de cafeína. Terceira etapa. Adicionar clorofórmio à solução aquosa, levando à formação de duas fases, a fase aquosa e a fase clorofórmio. Quarta etapa. Separação das fases, seguida do descarte da fase aquosa. Quinta etapa. Destilação com clorofórmio até a secagem completa do balão de destilação. Sexta etapa, passagem do material sólido que ficou no balão de destilação. E última etapa, cálculo do teor de cafeína no chá. Então aqui ele descreve todas as etapas detalhadamente. E em cima dessas etapas vão vir as perguntas. Então, só para resumir aqui, ele pegou essas folhas de chá, aqueceu em um becker com água, só que antes de começar a fazer isso, ele pesou para poder calcular o rendimento de cafeína que tem na folha. Então ele sabe a massa de folha que ele tem, ele pesou a massa inicial. No final ele vai pesar a massa sólida de cafeína que ficou no balão de destilação. E aí ele sabe quanto ele obteve e quanto ele tinha, e ele multiplicando por 100, ele obtém esse rendimento, esse teor de cafeína em porcentagem, ok? Então ele vai saber que em tantas gramas de folha de chá tem tantas gramas de cafeína. Ele detalha aqui passo a passo, então a gente vai discutir essas etapas dentro das alternativas. Então ele fala aqui no item A que o aquecimento na etapa 1 aumenta a solubilidade da cafeína. Isso aqui é verdade. Vocês já viram ou já fizeram café e vocês sabem que você tem que aquecer a água para extrair a cafeína do grão. Isso significa que a solubilidade aumenta conforme você aumenta a temperatura da água. Então se você pegar o pó e deixar na água fria, você não vai extrair a mesma quantidade de cafeína do que se você tivesse aquecido a água. Então você aquece a água para extrair mais a cafeína do grão, do pó. Então é isso que você faz. Isso aqui está correto. O aquecimento na etapa 1 aumenta a solubilidade da cafeína. Então a maioria dos solutos, ele tem a solubilidade aumentada conforme você aumenta a temperatura do solvente. Isso é um processo que acontece. Você já deve ter visto também. Você pega um achocolatado, coloca ele no leite frio, ou você pega o achocolatado e coloca ele no leite quente, por exemplo, você vai ver que ele é muito mais fácil de você solubilizar o achocolatado no leite quente do que no leite quando ele está frio. Porque você está aumentando a solubilidade do soluto, que seria nesse caso o achocolatado, no solvente, que seria aí o leite, mas o leite é à base de água. Isso aqui é verdade. Então aqui o item B, a etapa 4 pode ser feita por meio de um funil de decantação. Então vamos dar uma olhada que ele fala na etapa 4. Bom, etapa 4, separação das fases, seguido do descarte da fase aquosa. Só que na etapa 3 ele fala que formou-se duas fases quando ele adicionou a solução aquosa em clorofórmio. Se houve a formação de duas fases, a fase aquosa e a fase clorofórmio, então sim, você pode fazer a separação dos dois líquidos por meio de um funil de decantação. Por quê? Porque como houve a formação de duas fases, significa que esses líquidos eles são immiscíveis, que eles não se misturam. Então, se eles não se misturam, você pode sim usá-lo para fazer essa separação. Então, aqui eu coloquei algumas imagens de alguns funis de decantação. Eles também podem ser chamados de funil de separação, funil de bromo ou balão de separação. Ele é bem comum você usar em laboratório. Está vendo aqui que nessas imagens você tem duas ou mais fases de líquidos que são immiscíveis. Então, você vê que você tem uma separação de fases, tá? Você tem aqui um verde mais escuro, aqui um verde mais claro, uma parte mais amarelada, uma parte mais rosa, e aqui tem um rosa mais fraco ainda, então você conseguiria separar isso aqui em 3 frações. Aqui você tem uma fração mais límpida e uma fração mais turva.
Então, como funciona esse funil de decantação? Então, você tem aqui uma torneirinha, todos esses balões aqui, pode ver que ele tem uma torneirinha, tem aqui a torneirinha, ó. E aí, como que funciona? Quando essa torneirinha ela está alinhada com a horizontal, o líquido não escoa, porque aqui tem um furinho, ó. Nessa partezinha aqui, ó, tem um furinho. E aí, esse furinho ele está alinhado aqui com o manípulo aqui da torneirinha. Quando você girar esse manípulo da torneirinha 90 graus, esse furinho ele coincide com o alinhamento aqui do furo do funil de decantação. E aí o líquido escoa. Antes de você fazer o processo, você colocou um recipiente aqui embaixo para coletar o líquido. Então você abriu a torneirinha. Essa primeira fração, ela escoa. Aí você fecha a torneirinha, novamente deixando na horizontal. Aí você tira esse recipiente e coloca um outro recipiente aqui embaixo. E aí deixa escoar o resto. É muito eficiente esse balão de decantação, porque você consegue separar aí 2 ou mais fases de líquidos immiscíveis que você tenha. É assim que ele funciona. E aqui o que eu teria, por exemplo, não é o que nós temos aqui, mas como ele fala que houve separação de fases, então você vai ter uma fase aquosa e uma fase clorofórmio. Como o clorofórmio tem uma densidade de 1,48 gramas por centímetro cúbico e a água tem 1 grama por centímetro cúbico de densidade, o clorofórmio é mais denso que a água. Então, o clorofórmio ele fica na parte inferior, então aqui você teria o clorofórmio, e aqui em cima você teria a água, o H2O. Você tem aqui uma separação de fases entre a água e o clorofórmio. Por causa que você tem essa diferença de densidade, é que o clorofórmio fica na fase inferior. Então, se você abrir essa torneirinha aqui, primeiro escoa o clorofórmio, a fase clorofórmio, que está a cafeína, e aqui em cima vai ficar a água. Como ele fala que vai descartar a fase aquosa, você nem precisa tirar, deixar escoar. Você pode, o que sobrar daqui, você pega e já pode colocar para descarte. Então, o clorofórmio tem uma fórmula estrutural de CH, aí Cl, 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 ok? Então, aqui você tem uma geometria tetraédrica no clorofórmio e, embora ele tenha momento de dipolo diferente de zero, ou seja, ele é polar, mesmo ele sendo polar, ele não vai se misturar com a água. Esse composto ele é polar, você tem aqui esses 3 cloros puxando a densidade eletrônica, então existe polaridade. Aí é que aquela famosa frase semelhante dissolve semelhante, ela falha. Essa frase ela diz que substâncias polares se dissolvem em substâncias que são polares e substâncias apolares se dissolvem em substâncias que são apolares. Isso aqui não acontece aqui, porque a polaridade não é o único fator que está ligado com eles serem solúveis um no outro ou não. Então, por exemplo, no clorofórmio ele não vai fazer ligação de hidrogênio com a água. Então, isso já é mais um motivo para ele não ter aí solubilidade na água. Isso aqui que acaba acontecendo. Embora as duas substâncias sejam polares, elas não se misturam. Aqui é um clássico exemplo da onde essa famosa frase ela vai falhar. Eles não se misturam. A solubilidade do clorofórmio na água é de 0,8 gramas por 100 gramas de água. Ou seja, é uma solubilidade muito baixa. Ele não é totalmente insolúvel na água, mas a solubilidade dele é muito baixa, tá? Porque ele, como eu falei, ele não vai fazer ligação de hidrogênio com a água, então aí isso acaba diminuindo a solubilidade dele em água. Ele não vai ser solvatado pela água. Por exemplo, você pega o cloreto de sódio e coloca na água, a água ela vai desmembrando aí o retículo e vai solvatando tanto o cloreto quanto o cátion sódio. Aqui não vai ocorrer solvatação, então ele não consegue ser solúvel em H2O. Isso aqui está correto, então por enquanto as duas afirmações estão corretas. Eu posso separar assim por um funil de decantação, porque houve separação de fase. Então indo agora por item C, ele fala que o ponto de ebulição do clorofórmio é menor que o ponto de ebulição da cafeína. Então vamos dar uma olhada lá nas etapas. Fala aqui, ó, a destilação da fase com clorofórmio até secagem completa do balão de destilação e a pesagem do material sólido que ficou no balão de destilação. Então, o clorofórmio que estava no balão de destilação, ele foi evaporado. E quem ficou no balão de destilação? O sólido. Quem que é o sólido? É a cafeína. Então, isso aqui está correto. O ponto de ebulição do clorofórmio é menor do que o ponto de ebulição da cafeína. Por quê? Porque ele evaporou e o sólido, que é a cafeína, ficou retido no balão de destilação. Então, quando eu pego uma mistura água e etanol, como água e etanol, eles formam uma mistura homogênea, eu não consigo separar por um funil de decantação, porque aí formou uma mistura homogênea, elas são miscíveis, água e etanol. Então, como que eu faço para separar a água do etanol?
eu vou fazer uma destilação fracionada. Se eu vou fazer a destilação fracionada, quem tem o menor ponto de ebulição, que é o etanol tem um ponto de ebulição em torno de 78,5 graus Celsius, e a água tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius, quem que entra em ebulição primeiro? Entra em ebulição primeiro o etanol, porque ele tem o menor ponto de ebulição. Então, você colocou lá numa manta aquecedora, deixou, foi aquecendo, a hora que chegou próximo de 78 graus Celsius, ele destila, você coleta lá do outro lado o etanol. E aí quem que fica, depois de um certo tempo, quem que fica no balão de destilação? Fica só a água, então você vai ter no balão a água e você coletou do outro lado o etanol, tá? Então destila primeiro quem tem o menor ponto de ebulição. Nesse caso aqui, você pode fazer uma destilação simples, porque você tem um sólido e o solvente, que é o clorofórmio. Você pega aqui uma manta aquecedora, aqui tem o regulador de temperatura, aí você começa a fornecer calor, a manta começa a fornecer calor. Então começa a formar vapor de clorofórmio. Esse vapor de clorofórmio começa a subir. Como aqui está vedado, mas aqui tem uma abertura lateral, o que acontece? O vapor começa a vir aqui pelo lado. Aí aqui você tem o condensador. O condensador, ele vai resfriar o vapor. Então, aqui você tem a entrada de água, e essa água ela vai sair aqui por cima. Vocês percebam que aqui é fechado, ó. Aqui vai percorrer o vapor até ele ser condensado. E aqui você pode ver que tem uma outra tubulação por fora, onde a água circula. Então, aqui são duas coisas separadas. Aqui vai circular a água, e aqui, nessa parte aqui, ó, é que vai vir o vapor até ele condensar e formar gotículas de clorofórmio, ok? Então a água está entrando por aqui, a água sai por aqui e aqui vai estar sempre refrigerado. Como aqui vai estar sempre refrigerado, a hora que o vapor que está vindo aqui, ele entra em contato com essa parte que vai estar sempre fria, porque você deixa a torneira um pouco aberta para estar sempre circulando água e resfriando o condensador, a hora que começa a chegar mais para cá, o que acontece? Você começa a formar as gotículas, né? O clorofórmio ele começa a condensar. E aí você coleta ele todinho aqui da forma líquida e ele separado da cafeína. É isso que você está fazendo aqui. Então o ponto de ebulição do clorofórmio é menor que o da cafeína. Isso aqui também está correto. E aí o que vai sobrar depois que todo esse solvente evaporou e condensou aqui? Quem que vai sobrar aqui embaixo? Vai sobrar o sólido, que é a cafeína. Isso aqui está correto. E é assim que se faz um processo de destilação. Só um adendo aqui. Essa imagem aqui, ela tem um pequeno detalhe aqui que está meio errado do que a gente faz no laboratório. Esse termômetro, essa partezinha do termômetro aqui, ela tem que estar alinhada com essa saída lateral aqui, dessa cabeça de destilação, tá? Para você medir a temperatura do vapor que está sendo destilado. Que aí você consegue determinar que fração que está saindo, beleza? Então vamos lá. Agora, então, as três estão corretas até agora. O item D. Na temperatura ambiente, a cafeína é um sólido mais solúvel em clorofórmio do que em água. Então isso aqui está correto. Então analisando aqui alguns itens, né? Ele fala aqui no 3, adição de clorofórmio à solução aquosa, a solução entre água e a cafeína. Então na água e na cafeína, que ele extraiu aqui com água quente, ele adicionou clorofórmio, levando à formação de duas fases, a fase aquosa e a fase clorofórmio. E depois, a separação de fases, ele descartou a fase aquosa. Ou seja, se ele está descartando essa fase aquosa, significa o quê? Que a cafeína que foi extraída anteriormente e estava na fase aquosa, ela passou para a fase clorofórmio. Então ele extraiu agora essa cafeína que estava na fase aquosa com o clorofórmio. E aí ele está descartando essa fase aquosa. Como ele quer calcular o rendimento dessa extração? Se tivesse cafeína na fase aquosa, ele não ia descartar, porque aí o rendimento dele ia diminuir mais ainda. Se ele está descartando essa fase aquosa, é porque conforme ele colocou o clorofórmio, a cafeína que estava na água foi toda para, ou a grande maioria, foi para a fase clorofórmio, ok? E aí ele descarta a fase aquosa. Isso aqui é verdade, o que ele fala aqui, tá? Então na temperatura ambiente, a cafeína pura é um sólido mais solúvel em clorofórmio do que em água. Isso aqui é verdade. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do teste de Provet, que é um teste para determinar o teor de álcool que tem na gasolina. Por lei, a gasolina tem que ter em torno de 23% de etanol. Por quê? Porque conforme você coloca o etanol, como ele é um biocombustível,
e ele gera menos CO2, por lei você tem que colocar um pouco de etanol na gasolina. E uma forma de você ver se a gasolina está dentro da lei em relação à porcentagem de etanol é você fazer esse teste da proveta, onde você pega uma proveta de 100 ml, você coloca 50 ml de água, 50 ml de gasolina, aí você coloca a tampa na proveta, dá uma homogeneizada nessa mistura, ok? Então você dá uma chacoalhada, tudo, aí depois de um tempo você deixa decantar. Como você colocou 50 ml de água e 50 ml de gasolina, você vai ver que a fração incolor, que vai ser agora a mistura água-etanol, ela vai estar maior do que no início. E a fase gasolina, que tinha 50 ml, ela vai estar menos do que 50 ml. Por quê? Por causa que a água, ela extraiu o etanol que estava na gasolina. A interação água-etanol vai acontecer por ligação de hidrogênio, que é uma interação muito mais forte do que a interação que vai acontecer no etanol gasolina. Então, por isso que o etanol consegue ser extraído pela água e, nesse caso, a gasolina diminui o seu volume. Então, vamos supor que você fez esse teste e aí você tinha colocado 50 ml de cada um, só que agora a fase incolor ficou com 60 ml e a gasolina ficou com 40 ml na proveta. Então, como você vai calcular esse teor de etanol? Então, se a parte incolor tinha 50 ml de água e agora a parte incolor está com 60 ml da parte incolor, significa que esses 10 ml são etanol que vieram da gasolina. Então, se 50 ml eu tenho 10 ml de etanol, então em 100 ml de gasolina eu tenho o dobro, que seriam 20 ml de etanol. Então, essa gasolina, por exemplo, teria 20% de etanol nela. E aí você vê se está dentro ou não do que a legislação brasileira aborda como aceitável. Então, nesse caso, a água extraiu o etanol da gasolina. Nesse caso do enunciado aqui, dessa extração com a cafeína, o clorofórmio que extrai a cafeína da água. Por quê? Porque aqui a interação entre a água e a cafeína, então, não vai ser tão forte que nem a interação entre clorofórmio e a cafeína. É isso que acaba causando essa diferença aí na força da extração. Então, quando a gente pega aqui a estrutura da cafeína, nós vemos que ela tem grupos que são polares, só que aí nós temos também carbonos nessa estrutura que acabam diminuindo a polaridade dela. Tá? Então, ela vai ter uma polaridade intermediária. Então, a cafeína não é apolar, porém, ela também não é muito polar, porque ela tem vários grupos metila pendurados também. E, como os oxigênios e os nitrogênios não estão ligados a hidrogênio, você não vai ter a formação de ligação de hidrogênio. E aí, isso diminui a interação dela com a molécula de água. Dessa forma, ela vai ser mais solúvel. Em clorofórmio, ela vai interagir melhor com o clorofórmio do que ela vai interagir com a molécula de água. É isso aqui que acaba acontecendo, é essa diferença aqui que vai mexer na interação da água com a cafeína e o clorofórmio, tá? Aí as passagens que essa cafeína sofre da água para o clorofórmio. Quando a gente analisa o mapa de potencial eletrostático, nós vemos que a cafeína tem essas regiões polares mesmo, que são esses oxigênios. Você tem esse nitrogênio aqui dando uma baixa polaridade. Só que você tem aqui uma região também bem eletropositiva, que vão ser aqui, essa parte aqui da estrutura. Tá? Então, você tem aqui vários átomos de carbono que não são tão eletronegativos. Então, essa molécula ela fica aqui como polar, mas não tão polar assim. E aí nós podemos ver aqui, ó, sobrepondo essa estrutura aqui. Tá? Então, aqui você tem a metila, deixa ela ter um caráter mais eletropositivo. E aí você vai ter, é com isso que você acaba tendo essa diferença de polaridade. Meio que uma acaba compensando o efeito da outra, e aí ela fica com uma polaridade intermediária. É isso que acaba acontecendo aqui com a cafeína. Então, todos os itens aqui estão corretos. Era para apontar os itens, então todos estão corretos. Uma questão que aborda uma parte mais experimental da química, né, nessa questão. Então, você tem que ter estudado aí um pouco parte prática, saber sobre extração por solvente, que é o que foi feito lá no início. Você tem que conhecer um pouco de vidraria de laboratório, alguns processos. É uma questão muito mais experimental, mas você vê que ela envolve a parte de conceitos também. Né? É claro que ele não cobra aqui da forma que eu expliquei, né? Que eu justifiquei muito mais coisa, mas você tinha que ter alguns conhecimentos aí. E tem a parte interpretativa também muito, muito bem desenvolvida. Tá? Porque muita coisa do que ele pergunta também é inserida no texto. Né? O que a gente vê aí resolvendo questões é que quando esses vestibulares eles vão dar uma questão relacionada com a parte prática, muitas vezes no enunciado eles
eles explicam muita coisa do que ele está querendo dizer. E aí cabe a você interpretar, extrair essa informação e resolver a questão. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Conheciam aí todas essas etapas que nós mencionamos ou não? Se não conhecer, diga qual você não conhecia ou qual você conhecia. Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!